pessoal, tudo bem? Então, nós fizemos uma adaptação na pasta do animador para poder melhor organizar o nosso dia a dia, a nossa função aqui na igreja. Nesse sentido, a gente vai ver que desde o primeiro aviso na pasta, o principal deles é que o cuidado e a conservação do material é de responsabilidade de todos nós, uma vez que compartilhamos, o mesmo material, que compartilhamos as mesmas informações. Então, é importante que todos cuidemos bem para que seja um material a longo prazo, um material duradouro. Temos, na sequência, algumas dicas importantes para o animador. Dentre elas, sempre antes da missa, verificar na primeira gaveta da mesa onde nós ficamos anotando as intenções, se há alguma intenção para aquele dia. Principalmente nesse período de pandemia, quando são feitos os agendamentos e as solicitações de intenções na secretaria, a Imaculada, ela digita essas intenções e coloca na primeira gaveta do animador. Então, é importante que a gente confira se lá dentro tem alguma, Se tiver repetido, tudo bem, é só não anotar. Mas se tiver alguma nova, é bom complementar. É importante também que anotemos essas intenções do dia, aniversário, 7º dia, e passemos para o pessoal da projeção, para que evite correria durante a missa. É importante que todos leiam o roteiro da missa. O que vai acontecer? Na sequência tem um lembrete que todos nós precisamos usar máscara. Muitas vezes ficamos inseguros, se a voz vai sair bem. Ah, mas vai me faltar o ar. Então, é importante treinar e treinar com a máscara, criar esse hábito do usar máscara como meio de proteção da gente e dos outros, Se falamos tanto em preservar a vida, o nosso dom e compromisso, é importante também que façamos a nossa parte. Na sequência, tem os lembretes, das funções de cada pastoral responsável para o acontecimento aqui do nosso memorial do Mistério Pascal de Jesus, dentre eles os horários. É importante, por exemplo, que o animador chegue com 50 minutos, 1 hora de antecedência. Por quê? Porque as pessoas chegam com antecedência para a adoração ao Santíssimo, E às vezes elas chegam com intenção para a missa. Se não tem o animador, quem é que vai fazer essa função? Então é importante cumprir esses horários, Beleza, já na sequência, temos os roteiros do animador sobre a missa do dia. Aqui a gente está com o exemplo da missa de hoje, da Epifania do Senhor. Então, a gente tem aqui as respostas da oração eucarística, como lembretes, e o roteiro do que vai acontecer na missa. O animador precisa estar ciente daquilo que vai acontecer, e como nem todos têm a oportunidade de participar da reunião da liturgia, é importante que ao chegar na igreja, leia esse roteiro e caso não tenha entendido, procure um dos membros que participaram da reunião. Geralmente estão aí a Jovelina, Isabel Paiva, eu, Isabel Ribeiro. Então é importante dar uma olhada, tirar as dúvidas antes da celebração se iniciar. Depois nós temos a folha de intenções. Aqui nós temos a escala, então fica fácil também do animador, saber se está faltando alguém e tal. Embora não seja responsabilidade individual do animador, nós sabemos que todos nós podemos nos ajudar. Então é bom ter o conhecimento de quem vai fazer o quê. Bem como as intenções que serão lidas durante a missa. Na sequência, os folhetos do dia, para a gente poder acompanhar. E as orações. Hoje, nós tivemos o Glória em um único coro. Então, tem ele aqui para acompanhar também à medida em que o padre for puxando a oração. Todas as semanas, a gente coloca as preces na pasta do animador. Por quê? Porque algumas vezes essas preces são modificadas da liturgia diária ou do folheto. Então, para que possa acompanhar e responder no momento adequado. Vale lembrar aí aos salmistas, que no momento é quem tem feito as preces, que não estamos mais colocando aqui o nós vos pedimos, nós vos rogamos. Segundo o padre Ivanildo, o momento das preces é um momento de petição. Se é um momento de petição, um momento de pedir, não tem necessidade de ficar
pedindo muitas vezes. É como se a gente ficasse ali. Quero te pedir um favor, você pode fazer isso, por gentileza, por favor, para mim? Então não faz sentido essa redundância toda e por isso foi retirada. Hoje nós tivemos a profissão de fé em 2 coros, então a gente também está aqui com a folha da profissão de fé. E temos introdução litúrgica, né, no início ali da missa, a oração contra a pandemia, anúncio de solenidades móveis, os avisos, mensagem de envio. Cabe lembrar que a pasta está sendo organizada de acordo com a organização do próprio animador. Então, por exemplo, se você prefere colocar as orações na ordem em que elas serão rezadas, você tem total liberdade para fazer isso, desde que ao final da celebração você volte as orações para os lugares adequados. Tem alguns plásticos sobrando e pedimos a gentileza de não retirá-los, porque vai ter dias que vai ter mais orações, então nós precisamos de plásticos na pasta. Daí, nós temos a parte de orações diversas. Todas as orações que são impressas para a missa estão guardadas aqui. Então, a gente tem desde o ato penitencial, glória em 1 coro, glória em 2 coros, profissão de fé, aquela comum, profissão de fé niceno, oração contra a pandemia e todas as outras que a gente costuma fazer em algum momento das celebrações, né? Da mesma maneira como na parte do roteiro, nós temos também alguns plásticos sobrando. Por quê? Porque durante o ano outras orações serão incorporadas na pasta, então não retirem os plásticos, por favor. Por fim, fizemos aqui também a parte de oração eucarística. Muitas vezes percebemos o animador um pouco perdido para acompanhar ali aquele momento ou ainda de localizar na liturgia. Então, nós fizemos essa parte com as orações do dia, já com as respostas adequadas para aquele momento. Então, vale a pena, antes da celebração se iniciar, procurar o padre, perguntar qual a oração do dia, para você já colocar na sua organização. Até o momento, nós já colocamos até as 5. O objetivo é que até a próxima semana já tenhamos todas elas. Ok? Só mais um lembrete. Quando a gente for anotar as intenções para a missa, é importante que a gente se apoie na mesa e não na pasta. Porque se a gente apoia sobre o plástico, esse plástico ele vai ficar marcado, ele vai ficar riscado. E aí, quando formos fazer a leitura das animações, né, dos comentários do dia, muitas vezes vai dar o reflexo que muito incomodam a todos. Ok? Muito obrigada, conto com a colaboração de todos e até breve.